começando mais um Papo Feminino. Ai, gente, hoje vai ser muito legal. A nossa convidada de hoje é uma baiana arretada, que já morou em outros 4 estados e veio ser piauiense de coração. E ela ganhou meu coração também. Uma pessoa que de cara é de poucos amigos. Eu não tô falando eu tô falando a verdade, gente, de verdade. Tem dia que parece um furacão e outro é uma maré mansa. Mas tudo isso depende muito do estado de espírito, né, dessa pessoa. E quem é amigo já sabe o melhor dia para puxar assunto com ela. Eu sei o dia. Eu já sei o dia que eu tenho que puxar assunto e o dia que eu nem olho. Não vou nem... Tem dia que não dá. Eu olho assim para digo, não dá para conversar hoje. Apesar de tudo isso, é quase... Ninguém sabe que ela tem um coração do tamanho do mundo e que hoje ela vai contar um pouquinho mais pra gente que ninguém sabe e nem as redes sociais, não é? De quem estamos falando? Kátia D'Angelis. Bem-vinda, Kátia, ao Papo Feminino. E ela tá impactada ainda. Eu tô nervosa. Processando, tipo, ela é amiga ou hater, fã ou hater. Pois é, não, o pior é que é tudo verdade. Eu tô nervosa, O pior é que é tudo verdade. Definiu mais que signo. Eu escuto muito isso, que a primeira impressão que as pessoas têm de mim, a primeiríssima, é de susto, de medo mesmo, né? Gente, será que é por isso que hoje é 12 de junho e eu não vou receber presente do Dia dos Namorados? Será? Bom, enfim, aí eu escuto muito isso. A Nathalie não é a primeira pessoa. Mas depois que a pessoa me conhece, ela vê que não é tudo aquilo, né? É um pouco, mas não é tudo aquilo. E principalmente no caso da Nathalie, que ela me descreveu aí, que ela me conhece, meu primeiro contato é em ambiente de trabalho, aí fica um pouco pior, assim. Não é que eu seja uma pessoa mal educada. Eu sou muito bem educada, minha gente. É porque eu sou realmente muito séria e, assim, é o estritamente essencial ali. Não extrapola. Depois que eu vou conhecendo a pessoa e tal, aí melhora. Melhora. Melhora muito, inclusive. Mas você tem que saber a hora certa de conversar com ela, porque, né, tem umas vezes que não... É a lua. Não dá muito. Não é a lua. Eu acho que, eu não sei, acho que deve ser o ascendente, né? Qual é? O meu ascendente é Capricórnio. Eu sou de Touro com ascendente Capricórnio. Eita, dois. Eu acho que é pesado esse negócio, eu não entendo muito. Não, mas só de Não, mas pensar. são dois Os dois signos são de terra. São 2 signos de terra. Só de solidez, firmeza. São 2 signos de terra. Eu não verdade. entendo muito também, não, mas... Aí já vem outra coisa que a minha lua é em Câncer. Aí já é um negócio mais... É bem conflituoso. E tanto dramático também. Não, aí eu li o roteiro, aí hoje, até quando eu recebi ela, e aí, como é que tá? Tá bem hoje? Olha. Porque eu já passei o bizu. Gente, e eu ainda disse pra ela, assim, foi que eu falei, assim, mulher, tô bem. Ninguém tá bem, 100% bem, então eu tô bem. Porque ninguém tá 100% bem, né? Então, não. E a gente não veio aqui pra ficar falando de trabalho, não. A gente vai falar de outras coisas. Aí agora eu me assustei. Né? De coisas que as pessoas não sabem, do tipo, Kátia, como você chegou aqui no Piauí? Você nasceu aonde? Como foi sua passagem? Ah, gente, muito obrigado, viu? Eu esqueci de agradecer o convite. Eu estou lisonjeada, porque, assim, eu meio que acompanhei, assim, todo o embrião dessa ideia e achei ótima, maravilhosa. E eu estou me sentindo de estar aqui. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Me achando importante. Bom, eu não nasci no Piauí, né? Eu nasci em Sobradinho, na Bahia. Por quê? A minha mãe e o meu pai são piauienses. Mas o meu pai, que é do sul do estado, eles são de Uruçuí. Mas o meu pai, acho que em 77, eu sou de 78, assim começaram as grandes obras no Brasil da construção civil, hidrelétricas, né, no finalzinho da década. Começou antes, mas assim, teve muito de nordestino subir, né? E o meu pai o meu avô primeiro foi para Paulo Afonso, o pai do meu pai. Ele trabalhou na construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Aí voltou. Aí meu pai
todo mundo da roça mesmo, do mato, né, da famoso puxando cobra pros pés. Mas o meu pai, na família, o meu pai sempre foi assim, aquele um pouco mais, eu não diria inteligente, mas que sempre quis uma coisa a mais, diferente. A minha mãe a minha avó contavam, por exemplo, que ele gostava de ir para a cidade e logo arrumou amizade com o padre. Aí ele, geralmente na cidade interior, as pessoas mais cultas, o delegado, o juiz, o padre, né, óbvio. E aí ele tinha ali aquela coisa, chegou a ser coroinha, porque era um lugar onde ele tinha acesso à cultura, à informação, as coisas que na roça ele não ia ter. Então aí meu avô foi para Paulo Afonso e tal, aí voltou, meu pai foi para Sobradinho. Quando o meu pai voltou, minha mãe conta, minha família conta que a minha mãe, ela estava noiva, só que ela já estava namorando com meu pai. Não, é um dia assim pra gente dizer, né? Mas era aquele casamento arranjado, né? O pai da minha mãe, tipo assim, era como se fosse um casamento arranjado. E ela não queria. Aí, ele com o meu avô, dessa vez pra ir todo mundo embora, né? A minha avó, a mãe dele, meus tios, minhas tias. E aí a minha mãe fugiu com meu pai pra Bahia. Ela arrasou, minha irmã. Eu tenho um tio, inclusive, que ele tem quase a minha idade. Eu tenho um tio que tem quase a minha idade, a gente tem a diferença de 2 anos. E tenho um que são 10 anos, a diferença de idade entre eu e ele. Né? 10 ou 12 anos. E ele conta que ele lembra a noite que a minha mãe pulou a cerca para fugir com meu pai. E assim, quem conhece, a minha mãe foi agachada, ela conta que foi agachada atrás da última cadeira do ônibus, naquela época já era Transpiauí, sei lá, Princesa do Sul, não sei, de Uruçuí até Bertolínia. Minha gente. É uma distância, acho que de uns 70, 60 quilômetros. Para ninguém ver. E aí, quando ela se revelou, foi uma confusão no ônibus. O pessoal querendo voltar. Meu avô, a minha avó desesperada, que, tu roubou a filha Leia, e ppp. O pai da minha mãe era muito zangado, muito mesmo, valente, né, daqueles... E assim, eles foram parar na Bahia, né? E aí, eu nasci em Sobradinho. E aí, quando meu pai saiu do trabalho da hidrelétrica de Sobradinho, aí ele já foi para a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Aí lá no Pará já nasceram meus irmãos. Mas a história, assim, de como eu... Na verdade, tudo começou no Piauí, né? Meu pai e minha mãe são daqui. Mas aí teve toda essa história, que a minha mãe fugiu para casar com meu pai. Porque era assim, o pai Meus pais também casaram escondidos, legal. O pai do meu pai... Ele não era dono da terra, era o pai da minha mãe. Ele acho que chama meeiro, né? Plantava ali aquele lote para tirar o dele e dividir. E aí, sei que foi uma confusão, e aí não vamos voltar, vai assim mesmo. A minha mãe, naquela época, para casar, tinha que ter autorização do pai, né? Mesmo a minha mãe já tendo mais de 18 anos, né? Não casou, demorou um tempo ainda, né? Aí teve toda uma confusão. Quando ela engravidou, o meu avô não tinha arrependimento, com meu pai não tem essa, e pronto, tanto porque minha mãe era Deus no céu e o pai do meu pai na terra, assim, eles eram muito ligados, e muito por isso, que ele deu muito esse apoio para minha mãe. E quando eu fui nascer, a hidrelétrica da Chesf, né, aí tem toda uma assistência, mas como a minha mãe não era casada no papel com o meu pai, para dar entrada no hospital, para minha mãe para eu poder nascer, o meu avô foi e deu o nome da minha tia, filha dele. A minha mãe foi preenchido lá com o nome da minha tia para ela ganhar assistência, porque ela não era casada no papel com o meu pai. Se fosse de outro jeito, aí ia ter que ir para outro hospital, não ia ser a mesma coisa, porque era no hospital da Chesf e tudo. Sim. E assim eu nasci. Eu nasci filha da minha tia. Massa. Por causa disso, né? Mas depois fui registrada e tal. Meu pai não estava na Bahia, ele já estava no Pará trabalhando, né, em outra hidrelétrica. E aí depois a família toda foi para o Pará. Tanto é que hoje a família do meu pai toda continua morando no Pará. Todos os irmãos do meu pai moram no Pará.
A minha avó e meu avô, por parte paterna, são enterrados lá. Já a família da minha mãe, que também chegou a morar muito tempo no Pará, toda voltou para o Piauí. E a mamãe também voltou para o Piauí. Mas é mais ou menos isso. Só que aí, nesse meio tempo, como todas as hidrelétricas, né, meu pai trabalhava, em algumas a gente mudava, e em outras não. Era só 6 meses. Então, mas teve também lugar que a gente morou... Quando eu pego meu histórico escolar de criança, né, por isso que a cabeça assim... Hoje eu vejo assim uma preocupação e tudo. Meu histórico escolar de crianças tem um semestre numa cidade, um semestre em outra cidade, sabe? Eu me lembro, às vezes, a minha mãe não chegava a desmanchar caixas, que é onde tinha... Ah, você já contou isso aí pra gente uma aonde vez. tinha obra, que tinha, Logo aparecia ia vaga, sair. e meu pai ia, e ela ia atrás. Ela, assim, todo mundo criticava muito a minha mãe por isso. Ela disse, mas eu casei pra ficar junto, né? Tá Então, certo. assim, ela fazia ela sempre fez questão, ela ir e sempre fez questão também de voltar. Aí pela minha mãe é que a gente mantém esse vínculo, eu mantenho esse vínculo com o Piauí, porque o que acontecia? Independente de que lugar do Brasil que a gente estivesse morando, no mês de janeiro, a gente vinha passar férias na casa da minha avó. E era uma via crucis. Principalmente o tempo que a gente morou no Pará. Porque a gente vinha pela Transamazônica, de Transbrasiliana, no período de Eita. janeiro, que é o período chuvoso. Só perrengue. Eu lembro, assim, eu tenho cenas na minha cabeça de estradas que eu olhava de um lado era abismo e do outro era Ai, abismo. meu Deus. De passar 2, 3 dias com o ônibus atolado e minha mãe lá que a gente é uma escadinha, ali improvisando, leite, tudo, aquela coisa, dormindo no corredor do ônibus, só para vir pro Piauí. Aí quando chegava no Piauí, a gente não entrava pelo Maranhão, né? Aí ainda pegava um barco para vir de balsa, porque não tinha como atravessar, né, o Parnaíba, agora que tem há uns 15, 20 anos, eu acho que tem uma ponte Sim. ligando Uruçuí ao município de Benedito Leite, mas até passar assim, tudo isso do Pará, atravessar o Maranhão, e era sempre mês de janeiro. Metade das férias era só na viagem. Não, até que o tempo, quando a gente tinha sorte, demorava 3 dias. Né? Sim, sim. Mas também já passei, quando a gente mudou, por exemplo, do Piauí, a gente morou um tempo em Floriano, e a gente mudou para o Paraná. Ou foi ao contrário? É tanta coisa. O meu pai não falou para minha mãe que quando a gente chegasse no sul do estado, ia ser inverno. Eu lembro demais disso. E aí a gente subiu, né? Subiu. Floriano foi subindo. Quando a gente chegou em Belo Horizonte, a gente ia morar numa cidade chamada... A gente foi morar numa cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. Então a gente vai, aí você quando chega no sul, né, no sudeste, aí chegamos em Belo Horizonte, já tava aquele frio. E a gente não tinha roupa de inverno. E tinha que ficar na rodoviária para esperar o ônibus. Foram 5 dias 5 noites e 4 dias de viagem. E aí, eu tenho muitas memórias assim. Por eu ser a mais velha, né, lá de cá, acho que eu tenho, e meus irmãos não sei, e eu também que eu guardo muitas coisas. E aí eu lembro a minha mãe com ódio do meu pai. Eu acho que naquela época, se existisse o WhatsApp e existisse celular, ela teria ligado para ele ali de madrugada na rodoviária, né? Chamado ele, tu é burro, tu tinha que ter me dito que tá... E ele já tava lá. E ele já estava trabalhando lá, né, no Paraná. E aí eu lembro demais, ela sempre andando com um monte de mala, um monte de coisa, aí desfazendo mala para pegar lençol, para colocar a gente tudo junto, né, os 5. Amarrou todo mundo. Ali para esperar o ônibus chegar, de frio. Aí ela, meu Deus, como é que vai ser? Vai piorar, né, porque quando terminar de chegar no Paraná, eu lembro dessa jornada também, foi interessantíssima. E da raiva da minha mãe e do meu pai. Quando chegou lá, por que tu não me falou que aqui fazia frio? Né? A minha mãe, coitada, a minha mãe não tem instrução, assim, como meu pai já tinha, conhecia o mundo. A minha mãe só fez até o 3º ano. E ela foi adquirindo essa instrução de vivência mesmo, do mundo. Hoje, assim, ela é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, porque se ela analisa uma coisa, ela vai falar.
tal, tal, tal. Tanto é que o papai chamava, dizia que ela era a conselheira, né? A conselheira. Ele brigava com ela, que ela se metia, disse que ela se metia na vida das pessoas. Não, as pessoas chegavam e conversavam com ela e ela tinha mesmo um conselho para dar, uma análise para fazer da história. E geralmente batia. E aí foi aprendendo. Aí ela, quando a gente chegou lá, ela disse mesmo, um monte de coisa. Como é que pode com um monte de criança passando frio nas rodoviárias? Porque era muito frio mesmo, né? Você sair do Piauí, Judiação. né? Para subir, para ir pro... E nem que colocasse uma roupa por cima da outra não ia dar certo. Porque tudo de manguinha, não tinha condição. E eu lembro demais a agonia dela desmanchando as malas para encontrar lençol. E aí colocou nós todos amarrados, né, assim mesmo, junto um do outro, e junto aquele monte de lençol ali até o ônibus chegar. E aí no ônibus ela colocou 2 em cada cadeira, né, para esquentar mesmo, um esquentar o outro. E ficou com o meu irmão mais novo. Eram quantos? 5. Nós somos 5. Lá. E ela andava sempre assim, com essa escadinha, né? E tinha uma coisa aquela da gente, da escola, né? Tipo, eu sempre tive uma responsabilidade de não deixar meus irmãos apanharem. E ninguém podia apanhar sozinho. Então, a gente comprava muita briga. Eu tinha um irmão que vivia arrumando briga. E vira e mexe, a gente tinha que se combinar no recreio, os 4, para na hora da saída, tá os 4 na porta da escola por causa desse meu irmão. Porque senão ele ia apanhar sozinho. Tá Aí entendendo? tinha que todo mundo apanhar Aí junto. todo mundo... Aí, às vezes, a gente batia... A formação de quadro. Às vezes a gente batia, às vezes a gente apanhava, né? Eu lembro Era uma junto. vez que ele arrumou confusão com um menino muito grande, né? E ele sempre vinha com essa. Ah, não sei o quê, fulano vai me bater na saída. Aí eu já, meu Deus do céu. Porque se a gente chegasse em casa e contasse que tinha deixado ele apanhar sozinho, a gente Todo mundo apanhava. apanhava também. Era desse jeito. Foi quanto Aí tempo? uma maneira, assim... Não sei nem classificar, mas de ensinar 2 coisas. Que um tem que ajudar o outro, né? E se defender, né? Entendeu? Agora, assim, se chegar aqui apanhado, vai apanhar também. Oh, Não, meu Deus não do pode. céu. É né? coisa de mãe dizer isso, né? Mas era isso. Minha mãe é muito... Ela é muito rígida, né? Ela é muito, assim... Eu acho que esse meu lado de... não é dela. E também muito de assumir as coisas, né? As responsabilidades e só pedir ajuda quando tá quase morrendo. Sim. Né? É a irmã mais velha, eu acho que já tem ia essa falar. questão, né? Tem isso também. E assim, bom, começou tudo aqui, como é essa história Piauí Eu ia e Bahia, perguntar né? Quanto tempo foi nessa labuta de mato, gente... meio quase Não, nômade, né? fora o Piauí, o estado que eu morei mais tempo foi Alagoas, né? Foi parte terminou a infância e aí eu morei a adolescência. Depois de Alagoas, foi o maior tempo que eu já morei foi no Piauí. Mas durou até 1995, 96, que aí foi quando começou o Brasil parou as obras, né? O poder público, o Estado, coincide com a questão do neoliberalismo, do Estado mínimo. Aí as grandes obras do Estado, que geralmente são hidrelétricas, são pontes, foram parando, aí veio recessão, aí acabou mesmo emprego, aí meu pai saiu de Alagoas, né? A hidrelétrica acabou a obra, foi demitindo, e a gente veio, em 1996, eu ainda morei 1 ano aqui no Piauí, morei 1 ano em Uruçuí, depois a gente voltou para o Pará, né, para morar lá no Pará. Aí lá no Pará foi que meu pai se envolveu com política, já foi trabalhar com outra coisa, né, assim, trabalhar para prefeito e tal. E aí foi quando eu fiz o vestibular, em 99, eu fiz 2 vezes o vestibular para jornalismo, eu sou insistente, para sofrer. Eu tinha 2 opções, uma era em Belém, onde eu ia ter um certo apoio da família da esposa de um tio meu, que foi até um tio meu que depois ele terminou falecendo aqui no Piauí, ele veio fazer tratamento aqui, ficou lá em casa.
E aqui em Teresina, onde eu poderia ter o apoio dos irmãos da minha mãe que já estudavam aqui. Um fazia computação e o outro fazia engenharia. E aí, quando eu passei a segunda vez, aí foi quando eu vim. Aí pronto, aí daí Piauí. Mas aí eu morei no Paraná, morei em Alagoas, morei em Sergipe. Tem outro estado que eu esqueci. Paraná. Não, Paraná, Alagoas e Sergipe. E E Bahia, Bahia, é onde eu nasci. Sim. e o Piauí. Eu Mudou gosto bastante. muito, não, eu gosto muito de essa é uma parte que eu acho muito importante para mim como pessoa e também como profissional, porque quando você que chama de barrageiro, né? Eu sou filha de barrageiro. É uma geração no Brasil de pessoas que trabalharam em barragens hidrelétricas. Tucuruí, Paulo Afonso, Sobradinho, Foz do Iguaçu, Itaparica, né? Que são onde se gera energia para o país. É um lugar que se juntam várias pessoas do Brasil, não é só várias. E hoje eu tenho um grupo que a gente chama de Quarentinhas no WhatsApp. Depois, quando surgiu o Orkut, todo mundo foi se encontrando, aí foi criada a comunidade, nossa Interessante. comunidade Xingó. E aí a gente conhece gente do Brasil todo, convive com pessoas do Brasil todo, né? Com os costumes, com os sotaques, com tudo. E hoje a gente vê É uma assim. troca muito grande. Então, né? acho que isso também foi muito importante para minha vida, né? Consciente ou inconscientemente, eu aproveitei muito isso. E ainda aproveito, porque eu tenho essa facilidade de conversar com pessoas que não são do meu convívio, né? De trocar, assim, venci da barreira que a Nathalie falou, né? Para absorver. E isso me ajudou muito, demais, porque você termina conhecendo realmente o país, as pessoas, que é muito diferente. É muito diferente. Eu lembro demais das diferenças da gente na escola. Quando eu fui morar no Paraná, por exemplo, na minha rua, a única família que tinha preto era a nossa. Eu morei no Paraná em 2 cidades. Eu morei em Campo Mourão e morei em Goiuerê. A única família que tinha preto na nossa rua era nossa. E eu lembro muito, em Campo Mourão, de manhã eu acordava muito cedo para ir para a escola, né? E Campo Mourão tem, não sei se ainda hoje mas era algodão. E na época da apanha do algodão, eu acordava muito cedo, na minha rua era no centro, eram vários, que chamam boia fria, né? Mas eram vários caminhões que o pessoal ia trabalhar naquela temporada. Sim, e assim, todas as pessoas extremamente loiras, brancas, né? As mulheres iam para a apanha do algodão. Eu lembro demais, isso ficou aqui na minha cabeça, um episódio na escola, com a professora. O meu sotaque, né? A minha fala, o R no final, né? Porta, e eles falam porta, né? Uhum. E eu vivia, só que hoje a gente chama de bullying, naquela época não tinha nome, né? Sim. Né? Hoje tem um nome, é bullying. Eu vivia sendo importunada pelas crianças. Criança, não vamos, né? Criança, porque criança não tem maldade, não é bem assim. Enfim, eu vivia sendo importunada, eles riam de mim, me chamavam de burra. Aí acho que a professora, uma professora encheu o saco um dia e disse assim, olha, aí foi explicar. O nosso idioma é o português. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar que o português, vamos dizer assim, mais próximos, mais correto na língua falada, fica aqui no Maranhão, né? E aí ela falou do Nordeste, eles é que falam correto. Aí ela foi falar que eles eram caipira, porque vocês são... E ela era paranaense, né? Sim. Vocês é que estão falando errado, ela tá falando certo. A professora falando pra turma. Não é certo, R, é certo, né? Mas ela usou o exemplo porta, né? Uhum. Que ela me defendeu. E aí foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? E assim, hoje a gente tem consciência que era uma discriminação mesmo com o nordestino. Sim. O meu pai, por exemplo, ele era Ceará. Lá ele era Ceará. Todo mundo é Ceará, né? Não O interessa, Nordeste... Não interessa o Nordeste tem de 9... qual lugar do Nordeste você acaba sendo Até porque, Ceará. vamos combinar, desculpa, gente, mas eles não conhecem mesmo a geografia, né? O que é Norte, o que é Nordeste, Sul, Sudeste, os estados, e você...
decorar 9 estados e ainda decorar que cada um desses estados é diferente, que é muito rico e tudo, né? Lá só são 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São diferentes também, mas são 3. É um pouco difícil. Pra gente, a gente tem pra eles. E aí, meu pai era Ceará. Hoje, com o conhecimento que eu tenho e tudo, se eu ver, né, eu acho que talvez hoje, se um professor numa escola do Paraná presenciar uma situação como essa que aconteceu, ele vai entender, hoje ele entende que isso é uma forma de preconceito, Sim. de discriminação, que é arraigada, que está lá mesmo, tipo, dessas pessoas se acharem realmente superiores aos nordestinos. Mas foi muito que legal, né? O que ela fez foi muito demais. bom. E realmente começa desde criança. Hoje talvez seja diferente, porque a educação é outra, as crianças têm outras, né, têm outras vivências e etc. Já que estão aprendendo coisas que antes não aprendiam. Mas talvez essa minha geração, né? Essas crianças que foram crianças comigo hoje, sejam pessoas que discriminam e são preconceituosas com nordestinos. Com certeza. E cresceu ali com aquela vivência, né? Aquele pensamento. E aí eu não esqueço essa professora, eu lembro dela, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro desse dia exatamente, né? Que ela fez isso. Eu já não aguentava mais mesmo. Eu já não aguentava mais. Porque eu era a única que falava desse jeito. E, Kátia, essa questão do estudo, assim, porque eu sei que você lê muito, né? Eu queria ler mais, E mas eu não tenho quando tempo. estava na universidade, passou muito tempo dentro da biblioteca, né? Que isso pra ti foi muito bom também. Eu passei. Primeiro foi por necessidade e depois virou um prazer. E assim, foi muito. Eu era bolsista da Praec, né? Eu era bolsista de trabalho e era bolsista eu tinha o RG de pobre, né? Que a gente brincava na época na UFP, né? Até como é, um atestado de pobreza. Porque você tinha que fazer um questionário, sim, né? Para poder receber, na minha época, era um cartão, assim, que ficava furando, né? As refeições lá no RU. Então, o meu atestado era completo. Eu tinha direito ao RU e eu tinha direito à bolsa. Eu lembrei aqui de um detalhe. A bolsa trabalho, né? Que eu também, quando entrei na universidade, eu tinha atestado de pobre, né? E eu lembrei de um detalhe porque há um tempo atrás, quando era criança, assim, que ia preencher esses formulários, criança, adolescente, aí tinha, quantos banheiros tem na sua casa? Aí eu, mas pra quê, gente? Né? Eu não entendi. Gente, é horrível isso. Sério, eu não entendi o conceito de ter mais de um banheiro numa casa, porque todo mundo que eu conhecia tinha um banheiro em casa. Entenda agora porque a história que eu tava contando lá atrás, do meu banheiro novo, que eu ganhei um vinho e eu fiz questão porque eu passei 4 anos dividindo o banheiro com 4 homens. Eita, gente. E é complicado. Não, muito. Né? Então, assim, tudo tem um porquê. Enfim, aí, essa história da leitura foi por essa razão. E aí eu tinha o Bolsa Trabalho na biblioteca da universidade, que me ajudou muito em vários sentidos, todos os sentidos que se puder imaginar. Eu arrumei amizades maravilhosas. Eu trabalhava de manhã, né? Aquela coisa de guardar os livros. Você me soltar na biblioteca em qualquer lugar do mundo e me disser qual é o título que você quer que eu vou na estante correta, vou lá que é a biblioteconomia, né? Que os livros são numerados por gêneros e tal. Gênero literário, científico. Então, você tem que, né? Tem a sociologia, tem a matemática, tem a administração. E eu sabia. Hoje, é um conhecimento inútil de forma alguma. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você usa a biblioteconomia para organizar uma biblioteca, você também pode organizar a sua vida. Sim. No dia a dia e tudo, né? E me ajudou também, assim, eu era pobre, quer dizer, eu era muito pobre mesmo, era muito ferrada, muito lascada mesmo, valendo que, assim, eu tinha ali aquele dinheirinho que a minha mãe me mandava, e aquele dinheirinho era para vale transporte e Xerox. Então, se eu tirasse de fora do esquadro, eu ficava. E eu lembro demais, na Universidade Federal do Piauí, na minha época, só tinha 3 exemplares de um livro que é básico do curso de jornalismo. Nem sei se ainda é. Eu acho que não é, pela qualidade do que a gente vê aí indo para o mercado, não é.
que é o livro Teorias da Comunicação, do Mauro Wolff, né? E só tinham 3 exemplares. Um cativo e 2 para emprestar, né? E aí, como eu arrumei muita amizade, eu vou entregar aqui agora, eu tinha uma amiga que trabalha, hoje ela está aposentada. Ela tirava os livros na matrícula dela, como servidora, e eu passei o curso inteiro com vários livros, e as pessoas diziam assim, meu Deus, nenhum livro cativo tá aqui na biblioteca. Onde é que tá esse livro cativo? Tá aqui nessa matrícula. E aí eu passava 1 mês, 2 meses, e eu lia muito. Eu lia porque eu ficava muito tempo na biblioteca trabalhando, eu lia porque eu não tinha outra coisa para fazer, eu lia porque tanto que eu gostava mesmo. E no fim, aí a UFP tinha um ranking, e vira e mexe eu estava lá nesse ranking, entre os 5 que mais pegavam livros, né, que liam. Mas eu pegava realmente, eu lia de verdade. Legal. E não lia só a literatura do curso, né, eu lia várias outras coisas. Mas aí isso me causou um trauma tão grande. Por quê, mulher? Que o primeiro livro que eu comprei, quando eu disse, eu posso comprar um livro, foi o livro do Mauro Wolff. Pra ter, tá lá em casa, entendeu? Sabe, ele de cabo a rabo. Ele tá lá em casa. Eu já não precisava mais do livro do Mauro Wolff. Né? Da biblioteca. E com a mesma capa, eu comprei. Só por uma questão de trauma. Né? Uhum. Igual o lance do sabonete. O livro e o lance do sabonete são idênticos, a origem é a mesma. Eu não tomo banho com sabonete comum. Lá vai, curiosidade da Kátia Dani. Sabonete Palmolive, não. Eu tenho ali minha vendedora da... Pode falar? Pode, bebê. Da Natura, da Jequiti. Não estou dizendo com isso que o sabonete Palmolive banheiro do supermercado não seja bom, não. Sabe o que é? É que nessas contas, eu tinha que economizar o máximo possível para tudo. E eu passei muito tempo tomando banho com sabão de coco. Porque era mais barato. Sim. Uhum. E um dia, eu tava lá em casa refletindo, digo, meu Deus, que mania, que besteira. Eu fui tomar banho e só tinha um Palmolive. Eu disse, Maria, meu sabonete acabou. O sabonete da Natura, um redondinho assim que eu adoro. Aí eu disse, meu Deus, mas que besteira, é tudo sabonete. E fui eu mesma tentar entender por que essa, entre aspas, frescura minha, né? E aí fui. Eu disse, meu Deus do céu, isso é só um trauma. É uma sensação tão doida quando você descobre a origem dos traumas. É só um trauma, porque eu não fui criada tomando banho com sabão de coco. Só que esse momento da minha vida, que foi o momento do estudo, da faculdade, o meu pai estava desempregado, não tinha mesmo, eu não tinha o que fazer, era aquilo ali. E eu queria muito fazer o diabo do curso, né? Podia ter feito esse sacrifício para fazer um curso de medicina, mulher. Tava rica. Minha irmã, te acalma, ainda tem tempo. Bom, não me arrependo, né? De jeito nenhum, eu tô falando isso mesmo só porque a gente tem essa mania. Mas, que fácil não é, mas enfim, eu fiz o que eu tem tanta gente com diploma considerado, entre aspas, mais importante aí, que não tá no mercado, que tá frustrado, que não é feliz com feliz com o que faz e nem consegue fazer o que estudou para fazer. Sim. Eu mesmo conheço várias pessoas que têm um título de doutora, mas não tá nem exercendo a profissão para qual estudou, porque queria, por exemplo, ser jornalista, mas a gente sabe que não tem glamour, tem não sei o quê, mas não é a melhor profissão em termos de, eu quero daqui começar a trabalhar e daqui a 20 anos ter propriedades, ter isso, ter aquilo. Não é assim. Em casos extremamente raros e tal. Você trabalha muito e não ganha o equivalente ao valor que a sua profissão tem para a sociedade e ao tempo que você dedica. Isso não importa se é o repórter, se é o assessor de comunicação, se é o publicitário, porque é uma coisa... E agora, então, com mídia digital, se antes você já não tinha feriado, ano novo, agora você não tem... E aonde quer que você esteja, o trabalho está com você e você tem que fazer. Enfim. E aí, essa coisa da biblioteca da UFP, e até hoje, quando eu vou lá, tem gente que já se aposentou, tem outros... eu me formei em 2003, gente. Tem 20 anos. Mas que se lembram de mim, me conhecem e tudo. E foi lá também que eu adquiri outra profissão.
Aí tu tem outra profissão, né? Tu disse que não tinha. Mas essa profissão, eu acho que eu virei ghostwriter. Fala, me Escritora que é isso. fantasma. Ai, Eu vou... A outra que é... Não, desculpa, porque aqui a boa sou eu. Porque eu não sei falar inglês. Quando eu adquiri essa profissão ghostwriter, as coisas melhoraram para mim, entendeu? Em termos financeiros. Na metade do curso, não. Faltando 1 ano e meio, por aí, eu comecei a fazer trabalho. Trabalho. Tem muita advogada por aí. Meu Deus, bicho, tu vai começar a entregar o povo. Não vou falar. Tinha um curso na UESP que era de madrugada, de direito. Né? O pessoal que trabalha e tudo. É o matutino. Que era tipo de madrugada mesmo. Sim. Então, as pessoas não tinham o mesmo tempo, né? E aí, essa minha amiga, que fazia esse curso, ela me introduziu nesse universo. Eu tenho uma amiga muito... Um dia eu ajudei ela numa resenha de um livro. E ela comentou na sala, eu tenho uma amiga muito inteligente, uma menina que trabalha lá que na verdade ela é como se fosse uma mãe para mim. Eu não vou falar muito não, porque senão as pessoas vão começar a saber quem é. E aí ela comentou na turma. Quando ela comentou na turma, uma outra pessoa disse, será que ela não me ajuda com o meu, não? Aí no dia seguinte ela chegou na biblioteca, tu devia era cobrar. Tu faz a resenha para eles e cobra, não faz de graça não. Eu disse, mulheres, não sei o quê. E aí, pronto, virei ghostwriter e fiz eu fiz TCC de enfermagem. Porra. E foi quando eu descobri... Tu já podia estar formada, Não, mas é o criatura. seguinte, foi quando eu descobri o valor... Na verdade, foi um dos momentos que eu mais percebi o valor da nossa profissão, Natália, assim, da nossa formação. Sim. Da nossa formação, sabe? Porque esse momento que eu redigi o TCC de enfermagem da garota. Ela tinha tudo. Ela tinha toda a pesquisa, ela tinha todos os dados. Que o TCC dela foi em campo mesmo, foi numa UBS, ela tinha feito tudo, ela sabia tudo, estava tudo anotado, sabe? A pesquisa inteira. Ela não sabia escrever. Ela não sabia passar para o papel. Ela não sabia escrever. Ela é uma profissional ruim por conta disso? Não. Não, Mas... porque contar uma história e contar alguma coisa não é tão fácil assim. E mesmo assim. que seja cientificamente. Sim, Aliás, escrever um TCC, né? Ela entendia de metodologia científica, mas ela não sabia colocar no papel. Exatamente. Em vários momentos eu já percebi. E aí é onde eu te digo. Não é valorizado como deveria ser. E agora com o ChatGPT é que não vai ser mesmo. E não é um trabalho fácil e nem deveria ser barato. Pois é. Aí, quando essa menina... E essa menina, ela me descobriu assim, eu nem sei como. Porque até então eu estava no âmbito do direito. Eu ainda não tinha entrado nas ciências. Deve ter sido algum amigo em comum. Eu não tinha entrado nas ciências da saúde, né? Ela chegou com esse desesperada, com esse calhamaço de coisa. Aí eu... Mulher, eu cobro tanto, né? Eu lembro que na época uma resenha de livro era R$80. Eu fiz de um livro do curso de Direito que ele é tipo base no curso, aqueles livros que nem é do começo do curso, que chama O Caso do Homem, não sei o que, das Cavernas, algo assim, que é a história... Mito da caverna. Não. É a história de um acidente aéreo, que as pessoas ficam presas numa caverna, e aí elas vão, para sobreviver, elas vão tipo... fazendo, como é que chama? Autofagia, né? As pessoas vão morrendo e... Uhum. E aí tem lá um conflito. Tem um conflito, né? Se aquilo é o correto, se não é e tal. Eu fiz sobre esse livro... Eu lembro demais disso. Eu fiz sobre esse livro 4 resenhas diferentes, porque era para 4 alunos da mesma turma. Poxa, então não podia ser igual, né? Quando eu saí de casa, eu tinha que sair de casa. Quando eu lembro que eu entrei no ônibus para vir fazer o curso, né? Eu tinha passado no vestibular, voltei. Aí meu pai me deu um computador, ainda aquele computador velho. Era o computador que ele tinha, era a única coisa que ele tinha, assim. Nem sei como foi que meu pai... Porque ele precisava para trabalhar. Depois eu nem sei como foi que ele se virou para comprar outro. Mas ele me deu o computador dele para eu trazer para Teresina, né? E, assim, me salvou, porque... A mim e os meus tios que estudavam comigo, a gente fazia os nossos trabalhos com aquele computador. Isso foi no
Foi o primeiro ano, no segundo ano do curso, que eu fui de férias e eu voltei com essa máquina, né? Ainda aquela monitor de Mas era verde? o monitor de tubo ainda, né? Com a bundona. Exatamente. Então, esse computador tinha vários arquivos de trabalho de administração, economia, direito. Mas essa história do caso lá das cavernas, para mim, foi emblemática, porque eu tinha que fazer. Aí teve um aluno que ficou chateado porque tirou 8. Olha. O professor deu 8 para ele. Aí ficou com raiva, queria 10. E os outros lá, acho que um dos outros lá tirou nota maior. Aí eu disse, agora tu vai dizer pro professor que quem fez o teu foi o mesmo, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Tu não passou? 8 não é bom? E aí tem essa história. Eu queria ter mais tempo, realmente, para ler muito mais. Mas eu queria saber, assim, com relação à tua infância, porque como viajou muito e mudou muito de escola... Mas eu sempre gostei de ler. Sempre gostou? Sempre gostei. Era eu sempre isso. fui a menina da redação. Eu tinha um professor, o nome dele é Jairo. Acho que ele tá no grupo do Facebook lá do Xingó. Eu me lembro demais, ele era muito, assim, muito sério, muito carrasco, né? Professor de português, ele era muito rígido com a gramática, com não sei o quê. E aí, quando ele pegava a minha redação, ele lia a redação da sala toda, eu ficava com vergonha, né? E era altos elogios e não sei o que, dizia que eu ia ser escritora. E eu tinha um professor, isso lá em Alagoas, na escola da Chess, o NEX 1, Unidade Escolar de Xingó 1. Eu tinha um professor de computação, que eu cheguei a estudar computação na escola, né? Na época, o Carta Certa, DOS, vocês não sabem o que é isso, não sabem. Pra gente digitar um texto, era com comandos. Tipo assim, se eu quisesse acentuar uma palavra, eu tinha que saber o comando do acento agudo. Uhum. Eu tinha que saber o comando do C cedilha, tipo asterisco, hashtag 1, 2, 3 é igual ao cedilha. Entendendo? É o que ele chama carta certa, que é o equivalente ao Word nosso hoje, né? Uhum. Eu lembro demais que eu já dizia que queria ser jornalista, que escrever, na redação. E o professor Robélio, que era o professor de... A gente disse que não ia falar de trabalho, mas não é trabalho, né? É minha infância. Não, tá bom, ainda tá bom. Ainda tá bom. Aí, eu lembro demais que um dia ele virou pra... Eu odiava aquela aula, eu nunca gostei dessa história do decoreba, né? E eu tinha que decorar, e tinha as provas. Ele dava o texto impresso e você tinha que digitar aquele texto no computador. E para digitar aquele texto, eu tinha que saber decorar desses comandos, né? Gente, eu imagino como é que era uma redação de jornal no tempo do DOS. O cara tá digitando ali uma matéria e escrever e ter que saber tudo isso. Asterisco. Isso aqui é um exemplo, não lembro se é bem assim. Quem é o pessoal, se alguém da área da computação de 1900 e Guaraná e Rolho ouvir isso aqui, me perdoe. Mas é só um exemplo que eu estou dando. Eu quero uma palavra, o nome palhaço. Aí, aí quando chegava eu tinha que saber, como se você joga o videogame, né? Você tem que apertar vários comandos para conseguir um poder e tal. Era a mesma coisa. Imagina digitar um texto você tem que decorar tudo isso. E eu tinha raiva. E uma vez eu reprovei uma prova e ele disse, olha, se você quiser ser jornalista, você vai ter que aprender isso aí, porque como é que você vai digitar um texto? Professor Robélio, olha o Windows aí, o Word. Graças um a dia. Deus. Aí quando a gente encontrou o pessoal todo nessa comunidade, eu contei essa história para ele e ele começou a rir. Ele disse, menina, que memória é essa? E eu disse assim, porque ele já era da computação naquela época, né? Eu disse, professor, você já ouviu falar no Word, né? E aí eu contei para ele, uma vez o senhor me disse tal coisa, tá aí, não precisa, ninguém nem sabe. Perguntei para esse pessoal que ninguém nem sabe o que é disquete, que é o bolachão, ninguém nem sabe o que é DOS, carta certa, entendeu? E tá aí, e eu sou jornalista. Ele, parabéns. Inclusive pela memória, né? Era desse jeito. Mas eu sempre fui a que gostava mesmo de ler. Aqui os professores no ensino médio,
Aqui os professores emprestavam livros para ler e tal. Eu quero Não foi só na saber- faculdade, não. Eu quero outra faceta agora, pra gente falar da Kátia Aventureira, que conhece todas as cachoeiras do Piauí. Não, todas não. Todas ainda não. É engraçado, eu conheço algumas que pouca gente conhece. E não conheço uma, por exemplo, que quase todo mundo que eu conheço conhece. Que é o do Urubu-Rei, Cachoeira do Urubu-Rei, sim, que é em sim. Pedro II, aqui Aham. pertinho, né? Em compensação, eu conheço a Cachoeira da Saquarema, que não é fácil de chegar. O Geleia Total fez mapeou, né, as cachoeiras. Que não é Dá fácil pra ir de, lá fazer o a check. Cachoeira da Saquarema, que não é fácil de chegar, conheço. Onde fica? Eita, agora tu me Capitão de pegou. Campos. É, Capitão de Campos. É maravilhosa, é linda. Uma das mais bonitas que eu já conheci no Piauí. E não, ainda tem muita cachoeira para conhecer, Ave Maria, tem muito lugar ainda. Eu acho bonito na pessoa dizer assim que eu adoro cachoeira. Eu chego na cachoeira e fico, cadê a cobra? Mas já apareceu uma cobra. Menina, aí eu me sento em cima de uma pedra. Mas se você for parar para pensar, você não sai de casa aqui em Teresina, sabe por quê? Porque o ambiente urbano, ele é muito pior. Aí você pega o carro, já vem vem outro carro, vem um doido, não tá dirigindo direito, já bate no meu carro na porta do condomínio. É a mesma coisa. Vai traumatizar a garota. Eu paro aqui sair gatinho. Não vai mais sair de casa. Vou acabar ficando dentro Não, de casa. é só agora, para Kátia. entender que O perigo tá em todo lugar. e assim, Não, mas a cobra. Eu tô lá no lugar dela, ela vai dizer, sai daqui, diabo, diabo vai fazer. mas aí é que tá, tem um invasor e geralmente eles se escondem do invasor. A verdade é essa. Eu nunca tive nenhuma experiência assim de todos os lugares que eu já fui, de cachoeira, de banho, de coisa, não. Foi muito tranquilo. Que bom. Mas já passou algum perrengue? Esse negócio. Primeiro que é o negócio das cachoeiras, eu sempre gostei, né? Na verdade, a história do mato, de gostar de andar no mato, é da infância. É da época das férias, lá na roça com a minha avó. Em Uruçuí. No interior, né? No vão do Uruçuí Preto. Saía todo mundo, meu avô saía com meus tios pra Lida, né? Pra roça. E eu ficava sozinha com a minha avó na casa. A minha mãe ia visitar tia, não sei o quê, ou ficava ali também. Mas eu gostava era o melhor momento do mundo quando a minha avó botava lá os 2 cofres no jumentinho dela e ela ia pro cocal. Então a gente andava, acho que coisa de 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar, mas dentro do mato, ela guiando o jumento para trazer cheio de coco. E eu sempre queria ir com eles pro mato. Meu avô, não sei o quê. O meu avô era daquele que a roça não é lugar da mulher, né? Inclusive a minha mãe fala muito que lá no meio, né, o meu avô era o único que não levava a esposa para a roça, não colocava ela para o pesado. Né? Ele estava à frente do Não, tempo. nesse esquisito aí sim, em outros não. Mas enfim, isso é uma coisa compensa a outra. Passou. E aí, mas não tinha como, né, também. Aí eu lembro um dia, eu insisti, e ele disse que ia me levar. Meus irmãos iam, né, com meus tios. Sabe o que eles fizeram nesse dia? Chegou a uma certa altura do caminho, eles se esconderam todos no mato. Meu avô foi-se embora na frente. E de repente eu não vi ninguém. E eu comecei a entrar em desespero. Oh, gente. E eles escondidos no mato. Pra eu não querer voltar no dia seguinte. Porque, na verdade, na cabeça deles, é que eles iam ter trabalho comigo, né? Que mulher no mato, isso aqui, dá trabalho, né? Aí, vem daí a história. Eu gostava, sempre gostei. E gosto, né? Sempre gostei, desde criança. E aí, vem daí essa história. E aí, quando eu comecei a praticar rapel com a turma e tal, e a gente começou... Aí, eles iam pras trilhas, pras cachoeiras e tal. Aí eu fui pegando gosto, pegando mais gosto. E quando eu tenho oportunidade, eu vou. É uma pena não poder ir sozinha, né? Continuo não podendo ir sozinha. Né? Mulher não pode, mulher não pode. Não, mulher não tem essa liberdade. Se pudesse, entraria no meu carro na época da chuva aqui no Piauí. Mas já fiz muitas viagens para isso sozinha. Aí pra ir lá no Pra ambiente. conhecer lugares. O Jalapão, por exemplo, eu fui sozinha. Pra Chapada Diamantina também eu fui sozinha. A primeira vez que eu fui pros Lençóis Maranhenses,
Para viajar, para curtir, eu também fui sozinha, assim, eu não sabia, porque eu já tinha passado pelos Lençóis em várias ocasiões, Barreirinhas e tal, a trabalho. Trabalhando ou cobrindo ou trabalhando para a assessoria do Serapió. Teve uma vez que foi Serapião, né? Terminou no Maranhão. Aí eu passei por Barreirinhas e aí um dia, rapaz, eu tô de folga, consegui folga jornalista, né? Eu tô de folga no carnaval. Eu não vou viajar para lugar nenhum, não sei o quê. Aí eu fui lá, pesquisei. E nem era a melhor época para ir para o... Dita a melhor época, a autoestação, porque fevereiro chove, né? As lagoas, aquelas lagoas lindas da novela da Globo, da Cor do Pecado, elas ainda não estão formadas nos Lençóis. Tem as lagoas perenes que não secam, mas tem várias outras coisas para ver, só que eu queria ir. Então eu pesquisei e tal, entrei em contato e eu não queria ir por Barreirinhas, flopado. Eu conheço Barreirinhas, não, eu queria ir pelo lugar que é tipo mais mágico, que é Santa Amaro. Hoje não é um tanto mais, que Santa Amaro do Maranhão já está. Mas ainda eu recomendo. Quem nunca foi nos Lençóis e quiser uma experiência mesmo mais vibrante, é ir por Santa Amaro, ficar hospedado em Santa Amaro, não em Barreirinhas. Barreirinhas depois não tendo criança e tal. Aí eu fui pesquisar, meu Deus, como é que... Não tinha estrada para chegar até Santa Amaro, porque a cidade tem um rio, né? O Rio Alegre chama. Nessa época, que é chuva, ele tá cheio. Aí você tem que descer em uma certa altura e pegar uma Toyota, porque ela vai passar por dentro do rio e tudo. Isso foi em 2016 ou foi 2015. Mas a cereja do bolo. Comprei a passagem de avião, baratíssima naquela época, acho que foi R$60. Só que eu chegava em São Luís de madrugada, tipo meia-noite, 1h. E tinha confirmado com o cara que ele ia estar lá na rodoviária com o cara de uma van para me pegar 3h. E vai, tá. E eu sozinha. Acho que foi corajosa. Acho que foi a minha primeira viagem mesmo. E nada do cara aparecer. E eu vendo, que fica lá no aeroporto, as vans chegando, Barreirinha, Santa Amaro, papá. E nada do cara que eu tinha combinado, tratado tudo no WhatsApp. O nome dele é Citônio, vou dizer aqui. Depois eu voltei lá várias vezes e a gente ficou colega, mas eu fiquei com raiva dele. Aí eu pensei que era para denunciar. Não. Não peguem. Não, gente, é um lugar tão lindo que não... Aí... Eu cheguei perto de um cara e disse, cara, eu tô aqui, eu com minha mochila e tudo, esperando o Citônio. E todos se conhecem, né? E ninguém, na época, ninguém pega passageiro de ninguém. Se você combinou e ninguém queria... Mas, pô, eu tenho que ir e tal, eu tenho um hotel e não, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar... Aí eu não lembro o nome do lugar, que é é tipo um Ladeira do Uruguai, lá em São Luís. Sim. Onde passam todos as vans, todos... Você vai, aí eu lhe deixo lá, né? E lá você pega um carro para Santa Amaro. Eu entrei numa van com um cara que eu nunca tinha visto na vida, de madrugada. Eu não recomendo, gente. Em São Luís. E ele começou a rodar, né? E aí foi que a ficha caiu de, meu Deus do céu, que loucura. Se esse homem não for me levar lá nesse lugar... Bom, enfim, a sorte é que ele foi, me deixou lá. Quando eu desci, nada de Citônio. Ele tinha falado com o cara no telefone. É minha passageira, traz pra cá, não sei o quê. Nada de Citônio. E eu digo, porra, aí um monte de... Eita. Não, pode falar. Aí um monte de van, um monte de coisa, e eu saí batendo. Santa Amaro. Aí o cara disse, Santa Amaro, tem vaga? Entrei, fui embora. Aí já tinha algumas pessoas, tinha uns gringos, umas gringas lá e tal. E fui-me embora. E eu tinha conseguido uma pousada, que a senhorinha tinha me arrumado um quarto, que só outra dificuldade, as empresas de turismo no mundo, no Brasil, eu não sei, no mundo talvez já tenha, mas as empresas de turismo, pelo amor de Deus, acordem, as mulheres querem viajar sozinhas,
Elas não, tem mulher que não tem turma de amigo que gosta da mesma vibe, ou que quer mesmo viajar sozinho. E que às vezes a pessoa não pode ter também o mesmo agenda para viajar todo mundo junto. E, inclusive, foi uma das razões pelas quais eu aprendi a viajar sozinha, foi questão de gosto, né? Meus amigos com quem eu gosto de viajar, terem intimidade suficiente para viajar, não têm os mesmos gostos que eu, vamos dizer assim. E também de agenda, os poucos que tem. Então, eu aprendi a gosto. Hoje, desculpa, gente, amo todos vocês, mas eu prefiro viajar sozinha. Sai mais caro, sai muito mais caro, é mais difícil, mas eu gosto, porque eu faço tudo do jeito que eu quero. Enfim, aprendam que existe um quarto para uma mulher, ou um homem, sei lá, alguém que está viajando sozinho, um pacote para alguém. O pacote do Jalapão que eu paguei, e eu recomendo hoje essa agência para Deus e o mundo, porque eles foram super, assim, quando eu falei assim, porque eles vendem um pacote de grupo, né? Porque o Jalapão é um outro nível de história. O Jalapão é um deserto, pô, não tem... Então, assim, eles vendem pacote. Quando eu falei que queria muito ir, mas eu não tinha um grupo, eles fizeram de tudo para minha viagem dar certo, sabe? Não, a gente vamos fazer o seguinte, você se importa da gente ali agrupar? Eu, de jeito nenhum. Então, assim, fica certo, nos hotéis onde tiver vaga de quarto, se o grupo lhe aceitar, você vai para esse quarto. Senão, a gente se vira e arruma um quarto para você ficar. Terminou que, às vezes, eu ficava em quartos maravilhosos, sozinha. Ô, benção. Quarto maior do que meu apartamento. Mas depois, no feedback, a menina essa agência, eu sei que hoje elas criaram um pacote para pessoas que vão sozinhas. Aí, claro, tem toda uma conversa com o dono de hotel para diminuir diária, papapá, ou ter um quarto ali que só tenha uma cama. Uhum. Mas foi porque eles foram super legais comigo, sabe? Então, tanto o pessoal do Jalapão como o pessoal que eu fui para Chapada Diamantina, sozinha. Essas duas agências. Então, todo mundo que me conhece, que me pergunta, eu indico eles por isso. Porque não acordaram ainda para isso. Mas lá no Maranhão não deu certo. Não, aí no Maranhão eu cheguei... Sim, cheguei, graças a Deus, em Santa Amaro. Só que quando eu cheguei no lugar da Toyota, de pegar a Toyota, o Citonho já tinha passado com os passageiros dele, né? Aquele... Deixa estar, Citonho. Aí a Toyota tava lotada. Eu tive que ficar... era para eu chegar em Santa Amaro 9 da manhã... Eu terminei chegando 2 da tarde, que eu tive que esperar outra Toyota, lotar, rezar para ter vaga, porque as vans já chegavam com as Toyotas, né, no ponto, rezar para ter vaga, para eu poder chegar na cidade. Aí, nessa eu consegui, acho que faltou alguém lá, não sei, me meter, cheguei em Santo Amaro. Passei o carnaval em Santo Amaro, conhecendo os Lençóis. E é engraçado que acontecem umas coisas muito loucas. Eu tinha combinado com um guia, né? Combinado tudo por telefone, disse para ele, eu tô sozinha. Ele disse, não, eu lhe encaixo. Você tem também que estar disposto e estar aberto ao que vai acontecer, porque você não tem controle. E ele me encaixou com um casal maravilhoso, que depois eu viajei de novo para os Lençóis, fiquei em Santa Amaro, a gente se encontrou, esse casal. Hoje eles têm uma filhinha, que é o Wallace e eu esqueci o nome dela, meu Deus, que ela é médica também, os dois são médicos. E aí, muito jovens. E esse guia, ele era maravilhoso, porque para mim, né, que gosta de conversar e perguntar, porque ele é nativo lá do meio dos Lençóis, de uma comunidade que eu não sei se você já chegou até a ser matéria do Fantástico. Ela é nômade, porque a areia vai cobrindo as casas e eles vão mudando. Sim. E ele saiu ele conhece, eu me arrepio toda, ele conhece os Lençóis como ninguém, sabe, assim. Gente, a pessoa que é um guia no meio daquela areia toda, você diz, eu não vou chegar numa lagoa. Que história, você não tá mentindo, não tem lagoa nenhuma, né? E de repente, assim, o carro, aí você vê. Inclusive, ele fez passeio. Não vou dizer o nome dele aqui, porque ele fez passeios proibidos com a gente. E aí o Ibama pode ir atrás dele, né? Conhece lugares. E aí, porque maravilhoso. Então, ele me contou, assim, tudo. Eu peguei... histórias maravilhosas, ele me contou tudo de como ele saiu, que ele era guia de gringo, que eu acho tão incrível como esse pessoal lá fora consegue ver essas belezas, assim. Ele era de gringo que vinha para caminhar na lua cheia, na areia dos Lençóis e tal, e foi indo, aí ele montou a pousada dele, comprou a frota de carros dele,
sabe? Inclusive, eu já indiquei ele depois também para vários amigos meus que queriam ir para lá. E me contando. E aí, ele me levou em Lagoas que eu acho que pouca gente conhece, né? E aí, foi uma viagem... Pronto, depois dessa viagem, minha filha, acabou-se. Eu tô no lugar que é só me planejar. Não tenho medo nenhum de viajar sozinha, não. E nessa viagem aí, o Citão não ajudou em nada. Aí, depois, da segunda vez que eu voltei, eu fui lá na agência. Engraçado que eu fui fevereiro, maio, julho e agosto, né? Aí, quando eu fui em fevereiro e maio do mesmo ano, não tinha estrada, né? Fevereiro, eu tive... Quando eu fui em maio, a estrada já estava a 2 quilômetros da cidade. Assim, isso aqui já é papo outra história de como o turismo, ele transforma. Sim, De com como certeza. o turismo... Gente, inclusive, o meu engraçado, o meu TCC de jornalismo tem nada a ver com política. E tem, porque ele fala de comunicação e turismo, né, no Piauí. De como que é tratada a questão da comunicação a partir dos jornais impressos, né? Não mudou muita coisa, não, do que eu concluí, mas tudo bem. E assim, como a gente perde. Como o Piauí perde, meu Deus, como o Piauí perde. Quando eu fui para Chapada Diamantina, que eu vi coisas assim, eu disse, meu Deus. E conversando sempre muito com os donos de hotéis, com os guias Sim, e porque etc. tem muita estrutura, né? Não, como as pessoas enxergam longe, né? Na Chapada Diamantina, aconteceu uma coisa comigo muito doida. Eu saí, que eu também fui sozinha. Nesse dia eu fui para a Cachoeira da Fumaça. A Cachoeira da Fumaça é uma trilha um pouco mais pesada, assim, não é todo mundo que faz. Ela é íngreme, ela é muito grande. Eu acho que dá uns 9 quilômetros. E é sempre subindo. E você tem que chegar muito cedo. 8 horas você tem que estar lá para estar assinando lá. Tem um número X de entrada no parque. Quando eu saí do hotel, aí, como eu estava com uma operadora, eles sempre têm, que trabalham com ecoturismo, eles sempre têm um pacotinho ali. Aí vem uma banana, uma paçoquinha, um sanduíche. E aí ele disse assim, você não vai levar dinheiro e água, né? Eu disse, não, pra que dinheiro? Eu vou no meio do mato. Aí começamos a subir, né? Primeira parada. Aí tem lá uma barraquinha, a senhora, com um isopor enorme, tudo. Coxinha de jaca, que eu não provei, que eu não gosto de jaca. Mas é uma coisa tradicional lá, né? Fazem pastel de jaca, coxinha de jaca, sei lá. E eu comecei a conversar com ela. Eu disse, mas que hora que a senhora subiu aqui? Tava ela e os 2 filhos. Ela disse, não, a gente sobe cedo, a gente sobe 4, 5 horas da manhã. Jornalista que adora fazer pergunta. A gente disse que eu fico fazendo pergunta pro mas povo. Mas como que não sei o quê? Aí ela disse, a senhora vem de tudo. Eu disse, minha filha, não fica nada. E aí, como é que funciona isso aqui? Aí ela foi me contar que a prefeitura cadastrou algumas pessoas. E aí é organizado, tem as paradas, que os guias param para descanso, geralmente, porque tem, de acordo com a turma, o guia sabe o ritmo, né? No meu caso, era um ritmo mais acelerado, então ele sabe mais ou menos em que lugar que ele vai ter que parar. Eu não parei em todas as paradas que tem comida e tudo, seguia, mas assim, as pessoas mais vai parando ali, então vou parar aqui, a pessoa vai beber água, vou parar ali, a pessoa vai tomar um refrigerante, vou parar mais em cima, a pessoa vai tomar um suco. E aí ela me contou que tem lá esse projeto que a prefeitura cadastra as pessoas e eles podem entrar no parque com comida, com coisa, com tudo. Eles levam tudo de volta, não pode deixar lixo lá e tal. Mas quando eu cheguei lá em cima, na cachoeira, eu só não almocei porque eu não levei dinheiro. Mas alguém tinha que ter explicado por que o dinheiro. Sim, mas preste atenção, é o costume. Aí as pessoas, de não ter nada, eu vou pro mato que não tem nada. Eu não tô falando aqui de um balneário, eu tô falando, lá é mato. Sim. Não tem, o máximo que tem, porque não pode interferir, e esse é o barato do ecoturismo, quando você interfere muito, deixa de ser eco. O máximo que tem, assim, é alguns apoios de madeira. E olhe lá, né? Então, assim, eu não imaginei que eu ia pro mato, pro meio da trilha. A gente sabe que tem que levar um kit de sobrevivência, todo mundo que faz trilha e tudo. E que ia ter isso. E eu fiz várias perguntas. Ela disse, não, eu tinha Bolsa Família.
E não, depois que eu comecei a trabalhar com isso aqui, e aqui todo mundo vive disso, minha senhora. Todo mundo aqui na alta temporada que eu fui em janeiro, ela disse aqui até julho é só disso e tal, assim. E aí você vai empurrando, é uma cadeia, é um negócio que vai... você é pouco. Você pode imaginar, mas é porque a mulher tá vendendo coxinha de jaca lá em cima da Cachoeira da Fumaça. Mas para ela chegar com essa coxinha de jaca lá, foi tanta coisa que aconteceu, né? Aí, claro, depende de muita coisa, muito entendimento de que isso não é uma obra de um gestor, né? Tem muito tempo que outros estados, Maranhão, Bahia, Ceará, estão tratando o turismo como uma política de estado. E não como uma política de um governador ou outro. E é por isso que eles estão muito à frente da gente, anos-luz, em visitação, em render, em ter. E a gente continua tendo muita coisa linda para ser mostrada, para ser vista. Gente, toda vez que eu viajo, essas viagens de trilha, de coisa que eu falo assim, eu sou do Piauí, todo mundo diz assim, meu Deus, ela é da terra de 7 cidades. Porque quem gosta, conhece, né? Sim. Ela é da terra da Serra da Capivara, e aí, não sei o quê, é bonito. Então. E aí, quando eu vou explicar como é para chegar, para quem gosta... beleza, nem é tanto assim. Você pega um voo do Rio para Teresina. Teresina, você pega um ônibus, vai para São Raimundo Nonato. Ou então, você vai para Piripiri, dá para você fazer um bate-volta, ficar hospedado em Pedro II e conhecer 7 cidades e a Cachoeira. Mas para quem não é da área, já fica um pouco mais complicado você explicar que não é tão fácil assim, né? Mas as pessoas conhecem, as pessoas sabem. É um potencial... Sim. Enorme. Riquíssimo, que é totalmente negligenciado. Por isso, porque não entenderam ainda que não é uma questão de governo, uma questão de Estado. E quando eu fiz o meu TCC lá em 2003, que a bibliografia em relação a turismo e comunicação era escassa, foi assim uma coisa... Mas eu lia, em tudo que eu lia, eu dizia assim, a indústria sem chaminé, porque emprega muita gente... Se for feito direito, não polui, né? E o Piauí tem, assim, um potencial... eu vejo as coisas, assim... Eu saio e vejo coisas assim, meu Deus, lá no Piauí, é muito mais bonito. Tá ali perto. Pois é. É isso aí. Perfeito, Kátia. Acabou? Acabou, tu acredita? Sério? A gente passou do tempo, a gente extrapolou e foi de com força. Eita, desculpa. Não, mas excelentes colocações. Mulher não dava nem pra Deus. Gente interromper aqui. Vamos parar realmente... e fazer o próximo? Assim, já emenda sei. logo, assim, tipo... Ficou. A gente finaliza e começa de novo. E o roteiro? Seguiu o roteiro? Então. Tinha outras coisas pra falar. Só pra eu saber, que eu escapei. Eu queria finalizar com hobbies. Não sei nem como é que... Não dá mais tempo. Não dá. A gente já passou. Eu tenho um hobby. Eita, lá vai. A culpa já não é minha. Mas é um hobby assim, eu coleciono rolha de vinho. Olha, chique. Fina. Onde é que coloca? Tem gente que tem aqueles... Eu tenho é como se fosse uma taça enorme. Que é aquelas coisas que serve sobremesa nesses casamentos, bem grandona, assim. Sim. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de outra. Tem que começar de novo, né? Já tá cheia. Chique, minha filha. Chique. Aí, assim, eu tenho uns vinhos que eu tomo... A maioria eu tomei sozinha. Fazer o quê, né? Hoje é dia 12, lembrando. Quem for assistir depois... Vinho, né? É bom. Não, mas eu tô dando dica pros outros, né? A maioria eu tomei sozinha, mas tem muitos que eu tomei acompanhada. Não são tantos, mas eu tomei. E de amigos. E eu sempre, tipo assim, se eu for teve um dia que eu fui na casa do Tiago. Sim. E eu não levei um vinho. Sim. Essa rolha tá lá em casa. Tu tava lá, entendeu? Tava. Esse é o meu hobby. Eu vou na casa de um amigo meu e tal, tem um vinho. E na hora que a pessoa nem veio. Tá certo. Aí eu levo. Se a pessoa vai jogar no lixo... Cada rolha tem uma história. Sim. Tá entendeu? certo. Cada rolha tem uma história. Gostei. Ai, Kátia, obrigada. Acabou o tempo. Acabou, pois tá ótimo. Gente, muito obrigada. Entendeu? Disse que a gente tem que deixar uma mensagem no final. Uma mensagem que foi muito bom. Foi difícil, porque o dia não tava fácil, mas valeu. Entregou. Foi muito... Não prometeu. Eu pensei até em cancelar, né? Porque foi o dia começou com o pedreiro me dando um bolo.
Eu não sei se eu trabalho para pagar a obra ou se eu fiscalizo a obra, mas vai dar tudo certo, enfim. E aí eu ainda pensei, disse, Nathalie, acho que eu vou ter que cancelar, porque N coisas, assim, mas deu certo. E muito obrigada, eu adorei. E o melhor, sabe o que é? É que ela pegou o bolo do pedreiro, mas ela vai comer bolo da Manu Confeitaria. Na verdade, eu vim mais pelo bolo. Eu disse assim, e quer no final e tal, olha, você vem, aí lá no final, assim, e no final a gente vai comer um bolo da Manu. Eu ainda não tinha dito sim, depois, quando eu li até o fim, que tá, a gente vai comer um bolo, aí opa, aí eu vou. Te dizer, ainda bem que tem o bolo, porque senão o povo não aceita, né, irmã? Rapaz. Acredita no negócio desse? Não, olha, eu acompanhei todo o processo embrionário desse projeto. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui, muito lisonjeada. Estou se sentindo e torço muito e sei que vai ser um sucesso. E é isso aí. Ai, minha gente, acabou. Acabou. Que pena. Perfeito. Foi E não, um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Nossa, foi muitas histórias, Foi, né? e aí ainda tinha mais. Aí ela começou a falar de turismo, aí eu, tipo, anota Lençóis. Não ir com o... Não, gente, Tô brincando. Gente boa, vocês vão procurar o setor. Não, olha, foi só um momento. Foi um momento, entendeu? Ainda tinha Veadeiros. Oh, meu que Deus. foi incrível também. Tá Só bom. que Veadeiros eu não fui sozinha, mas vai foi ter parte incrível. 2, gente. Vai Depois. ter que ter. Mas é isso, concluindo aqui Papo Feminino. Quando eu for pra Guimarães, que tá na lista. E o Monte Roraima também. Pronto, aí vai ter mais história pra contar aqui Vai. pra gente. Vai. Gente, acabou. Acabou. Vou só dar os créditos aqui. A gente fala quando começou e agora acabou. Acabou. Infelizmente, Papo Feminino tem roteiro, apresentação e produção de Nathalie Araújo, Miriam Oliveira. Técnico, editor de vídeo, áudio, tudo, Madioli Moreira. Eu nem falei tudo, mas tem um monte de coisa, né? Porque é luz, é tudo mesmo, é o Severino. Diretor. Ele é o diretor. A nossa auxiliar de produção, Vitória Ribeira, que acompanhando tudo também, dando tempo pra gente, mostrando que já passou muitos minutos. E tem a parceria com a Manu Confeitaria, que as meninas já falaram um pouquinho. Manu Confeitaria que tá deixando o nosso pós-papo aqui muito delicioso, com bolos maravilhosos, e você pode seguir lá, @Manu Confeitaria. Tá o número para você entrar em contato se quiser provar essa delícia maravilhosa. E segue a gente no Instagram, @Papo Feminino THE. Curte, compartilha o episódio, se inscreve no canal, ouve no Spotify também. Estamos aí, YouTube e Spotify. E é isso. E é isso, eu ouço a Miriam falando e parece assim, acho maravilhoso, parece uma música, né? Segue a gente, eu nunca pedi nada pra vocês. Só Beijos. todo episódio. Só toda vez. Beijo. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Obrigada. Kátia. Eu que agradeço, gente. Ave Maria.